Olá, bem-vindo novamente aqui ao canal do professor Luiz Carlos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje nossa aula do sexto ano, nossa aula de número 30. Antes vamos fazer a correção da atividade 29, que foi sobre volume. Hoje a nossa aula será sobre medida de massa. Vamos ver aqui algumas medidas de massa que a gente usa no nosso dia a dia, como também em outros países, certo? Vamos lá, direto para a nossa atividade 29. Tá, é o que a gente está programado para a gente ver na nossa aula de hoje. Seguindo aqui, vamos direto aqui para a correção da atividade 29 sobre volume. Eu deixei aqui a tabela aqui para a gente poder aqui analisar mais uma vez sobre essa medida de conversão, no caso aqui de volume. Nós temos a unidade padrão que é metro e temos aqui à sua esquerda os múltiplos e à sua direita aqui do metro os submúltiplos, como quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, que é a nossa unidade padrão. Temos aqui decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Essas unidades elas são usadas de acordo com a medida da capacidade ou volume do material que a gente está analisando, certo? Então vamos aqui para fazer a primeira convenção aqui. Nós temos aqui que transformar 5 quilômetros cúbicos em metro cúbico. O primeiro passo é a gente analisar o seguinte. Nós vamos partir de uma unidade maior, no caso aqui o quilômetro, para uma unidade menor que é o metro. Novamente vou mudar de cor aqui para a gente poder analisar. Nós vamos converter quilômetro cúbico para metro cúbico. Então veja aqui o seguinte, nós temos aqui que fazer no caso, para chegar na unidade metro, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas da esquerda para a direita. Veja que eu vou andar, nesse sentido, eu vou multiplicar 3 vezes por, no caso aqui, 1000. Vai ser 1, 2, 3. Novamente aqui vamos mudar a cor. 5 quilômetros cúbicos vai ser igual a 5, que multiplica, no caso aqui, 1000 vezes 1000 vezes 1000. 3 vezes, ok? Porque a gente está andando de quilômetro para metro cúbico. Quilômetro cúbico para metro cúbico. Então aqui é fácil, porque você vai só acrescentar o 5 e colocar essa quantidade de zeros que temos aqui. No caso nós temos 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui. Nós temos aqui um total de 5 bilhões de metros cúbicos. Então é um grande volume em metro cúbico. A alternativa correta aqui vai ser letra C. Próxima. Supondo que um tanque tenha 4.000 metros cúbicos de volume, transforme essa medida em litros. Eu coloquei uma imagem aqui para ilustrar, né? É um grande recipiente para caber 4.000 metros cúbicos. É um grande recipiente. Então vejamos aqui alguns
algumas informações importantes. Nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, fica fácil agora porque você vai fazer o seguinte: vamos fazer 4.000 metros cúbicos vai ser igual a 4.000. Para transformar isso aqui em litro, se cada metro cúbico vale 1.000 litros, só fazer uma multiplicação por 1.000 aqui, que a gente vai encontrar esse volume. No caso vai ser 4 seguido de 3, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 4 milhões de litros. Está aqui a resposta correta. A alternativa aqui vai ser a letra D. Ok? Então essa foi a correção da atividade 29. Vamos para a nossa aula de hoje sobre medida de massa. E vamos direto aqui ao ponto. Existem diferentes medidas de massa usadas para representar a medida dessa importante grandeza. As medidas mais comuns são ligadas ao grama, sendo os seus múltiplos o hectograma, decagrama e o quilograma, os quais são utilizados em objetos de massa maior. Também existem os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, para medir objetos que possuem massa menor. Além dessas medidas de massa, existem outras usadas no dia a dia de certos grupos, como a tonelada, a arroba e o quilate. Então, eu vou falar sobre essas 3 unidades aqui em seguida. As mais usuais no nosso dia a dia são essas aqui, que são referente aqui à massa. Nós temos a unidade padrão grama. Veja que à sua esquerda nós temos aqui o quilograma, hectograma e decagrama. E aqui, cada passagem da esquerda para a direita, eu vou fazer uma multiplicação por 10. E da direita para a esquerda, uma divisão por 10. A direita aqui de grama, na unidade de grama, nós temos a decagrama, centigrama e miligrama. Se comporta mais ou menos como a medida de comprimento, né? Metro, aí, se fazendo uma divisão por 10 ou uma multiplicação por 10. Vamos dar enfoque também aqui a essas unidades. Tonelada, por exemplo, que equivale a 1.000 quilos. Arroba, que é muito usado na agricultura. Um arroba equivale a 15 quilos. Portanto, lembrar isso aqui. E o quilate, que corresponde a 0,2 gramas. Então, tonelada. Isso aqui equivale a 1.000 quilos. Arroba equivale a 15 quilos. É muito usado no peso de animais como o gado. E o quilate, muito usado em joias, na medida do peso de ouro, né, de peças valiosas, pedras preciosas também. Isso equivale a 0,2 gramas. Botei quilogramas aqui, né? Eu acho que está equivocado aqui, é grama. 0,2 gramas. Então, essas 3 unidades aqui, apesar de não fazer parte do nossa medida de massa padrão do nosso dia a dia, elas também são muito usadas. Por exemplo, a tonelada é usada em transporte de cargas, em caminhões, carretas, containers. Já a arroba é muito usada na agricultura para o peso de animais, certo? E o quilate é a medida bem pequenininha, ali dá 1/5 de 1 grama, 0,2 gramas. 1 grama dividida em 5 partes. Para você ter uma ideia, 1 grama equivale a 5 quilates.
Então, vamos passar aqui para a próxima página e ver. Você pode analisar essas 3 unidades aí. Então, toneladas, aqui como eu já falei, também é uma medida bastante comum, utilizada para massas muito grandes. Em vez de dizermos que algo tem, por exemplo, 2.000 quilos, é mais conveniente dizer que possui 2 toneladas. O que eu falei que uma tonelada equivale a 1.000 quilos. O quilato usado comumente no mercado de metais preciosos, o quilato é bastante comum. Por exemplo, para referir-se a alianças produzidas por misturas metálicas, usado para medidas pequenas como 1 quilato, corresponde a 0,2 gramas. Partindo aí para a arroba, uma medida muito adotada na agropecuária, é comum para cortes bovinos, em que o preço do bovino é dado por arrobas. Geralmente, uma arroba corresponde a 15 quilogramas. A gente falou aí antes. Nossa atividade de hoje será relacionada a essas unidades aí também. Então, gente, vamos ver aqui um exemplo. Deixar aqui uma tabela para auxiliar também. Vamos direto aqui para o primeiro exemplo. Convertendo 15 gramas em miligrama. Nós estamos aqui em grama e vamos para miligrama. Deixa eu circular aqui. Eu estou aqui em grama e quero chegar em miligrama. Veja que eu vou partir da esquerda para a direita 3 casas. Então, para converter isso aqui, nós vamos fazer uma multiplicação. 15 gramas vai ser igual a 15, que multiplica, no caso aqui, 10 vezes 10 vezes 10. Pode colocar 10 3 vezes, como colocar também 1.000. Aí fica a critério de vocês. 15, no caso aqui acrescento 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 1, 2, 3. 15.000 miligramas. Tá aí, nós temos a transformação de gramas para miligrama. Cada grama equivale a 1.000 miligramas. No exemplo 2, convertendo-se 12.000 CG, no caso aqui é centigrama, para hectograma, HG. Tá aqui, vamos localizar. Deixa eu colocar de outra cor para não misturar aqui. Tá verde aqui. Nós vamos partir de CG, centigrama, e vamos até hectograma. Tá aqui, ó. Nós vamos andar 1, 2, 3, 4. 4 casas da direita para a esquerda. Fazer 4 divisões por 10. Voltando aqui, 4 divisões por 10. Então, eu sei que 12.000 centigramas vai ser igual a 12.000 dividido por 10, 4 vezes. As 4 passagens que a gente viu aqui. Ou uma divisão por, no caso aqui, um número seguido de 4 zeros. No caso, uma divisão por 10.000. Também pode fazer assim. Então, 12.000 dividido por 1 seguido de 4 zeros. No caso, 1, 2, 3, 4, 10.000. Veja que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, posso cancelar esses 3 zeros aqui com esses 3 aqui. Então, vai sobrar uma divisão de 12 por 10. Quando a gente divide 12 por 10, basta a gente deslocar a vírgula que está aqui para a esquerda, da direita para a esquerda uma casa, resultando em 1,12 hectograma. Isso fica muito a critério de vocês, depende do seu entender aí,
Vocês vão fazendo essas convenções aí tranquilamente. O procedimento é esse. Ou vai dividir ou vai multiplicar várias vezes aí. Certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Tá aí a atividade relacionada à medida de massa. Primeira questão. O dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilha contendo 20 unidades, sabendo que cada lata contém 220 gramas de ervilha. Qual o peso da caixa em quilogramas? Então você vai converter aí 20 vezes 220, multiplicar e depois converter para quilograma. Ok? Questão 2. Tá aí. Uma das medidas agrárias mais comuns é a arroba, denotada por arroba, muito usada nos e-mails que a gente tem. Dessa forma, um gado tem o peso de 475 kg, sabendo-se que uma arroba corresponde a 15 quilos. O peso desse gado em arroba é aproximadamente. Você vai achar um valor aproximado e marcar a alternativa correta. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. E até a nossa próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.